Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Metamorfose Talks. Estamos aqui na nova temporada, né, no formato novo, mais uma vez. Saímos do one-on-one e fomos para múltiplas pessoas porque a gente gosta disso. Roda de conversa, bate-papo. E a gente é uma empresa de branding, a gente sempre fala de branding, só que se existe muito o entendimento que branding é um negócio que é o que as pessoas pensam da minha marca, como é que eu crio o desejo, como é que eu faço com que as pessoas valorizem mais o meu produto, né? Esse é o entendimento que a gente fala muito sobre branding. O tema de hoje é um tema mais, talvez novo para algumas pessoas, mas eu acho que é um tema muito importante, por isso até que a gente lotou a nossa casa aqui hoje. Para quem vai estar acompanhando a gente online depois, né, esse podcast ele é gravado também com plateia, então hoje a gente teve recorde máximo de lotação aqui dentro, porque eu acho que faz sentido entender que é um tema importante, que é o Employer Branding. Então, né, a gente falou branding, se entende muito da porta para fora. Só que o Employer Branding, que é o que a gente vai falar aqui hoje, é muito sobre a marca da porta para dentro, né? Como é que no dia a dia a minha marca ela pode atrair mais pessoas, reter mais pessoas ou engajar mais pessoas? E aí, para isso, eu convidei, selecionei pessoas que eu acho que têm um gabarito enorme para falar sobre isso. Né? Pessoas que eu acho que vão conseguir contribuir aqui com o nosso tema de uma maneira muito mais rica e muito mais do que eu aqui, porque são pessoas que estão na linha de frente no dia a dia, né? Tá aqui comigo Thiago Meirelles, né? Thiago, que é um publicitário, mais de 17 anos de experiência com branding, com marketing, já atuou em agências, já atuou como consultor estratégico também, né, Thiago? E hoje está como coordenador, gestor de endomarketing na Mohawk Brasil. Mohawk, para quem não conhece, a Mohawk é detentora de marcas como Eliane, Elizabeth, Decortiles, né, e outras marcas nesse portfólio também. O papel do Thiago lá dentro é fazer a disseminação, né, da comunicação para aproximadamente 4.500 colaboradores. E a gente está falando de 4.500 colaboradores distribuídos em 8 unidades em 4 estados do Brasil, né? Desafio, né, Thiago? Bastante obrigado pelo convite, né? Fico feliz de fazer parte desse bate-papo aqui. Acho que a gente vai poder somar muito, né? Compartilhar, né? As nossas histórias, né? A nossa bagagem, o que a gente está enfrentando nesse mercado aí, que é desafiador, né? Como tu falou assim, uma coisa a gente vender o nosso produto para fora, outra coisa é a gente vender a nossa empresa para dentro, e esse vai ser o norteador do nosso papo aí. Para quem está ali, né, no dia a dia, né? Thiago, seja bem-vindo, tá? Obrigado. A gente vai conversar e vai trocar bastante ideias aí. Outra pessoa que está aqui, que eu chamo de Mi, né, mas é Michele Kaminski, a gente virou parceiro recentemente, está em trabalho juntos. A Michele, para quem não conhece, foi headhunter, né, atuou na contratação e na capacitação e desenvolvimento profissional também, na seleção de executivos. E hoje atua como gerente de pessoas na GAN. A GAN, acho que muita gente já ouviu falar também, está numa ascensão, num crescimento exponencial também, onde nesse exato momento a gente está fazendo um trabalho de employer branding também. Então a gente tem muita coisa para aprender aqui também e levar a figurinha. Tem bastante coisa, né? Tem bastante coisa para aprender. Muito obrigada pela oportunidade, é um prazer estar aqui com vocês e um prazer poder trocar com vocês dois aqui. Muito obrigada. Michele, seja bem-vinda, tá? Obrigada. Acho que a gente vai falar muito, a Michele vai trazer muito da vertente de gestão de pessoas mesmo, esse olhar mais da capacitação, do todo, né? De tipo, como é que a gente gerencia esse principal recurso que a gente tem dentro das empresas, né? Como é que a gente faz isso na prática? Então, como é que a gente liga, né? As pessoas com a cultura, com o desenvolvimento, como né? É que a gente faz com que, todo mundo fala, né? No final é resultado, mas como é que a gente faz com que as pessoas gerem resultado? Então, vamos falar bastante sobre isso. E aqui uma das convidadas mais requisitadas dos últimos programas. Que responsabilidade! Há décadas no mundo do marketing e da comunicação, foi professora de uma galera aqui, é empreendedora na Boss Experiências Criativas e faz parte do conselho tanto da SIC quanto da diretoria da BRH, né, sul-catarinense, e do Clube do Marketing também, né? Isso aí. Lúcia Búrigo aí. Lúcia, seja muito bem-vinda à nossa casa, tá? Muito obrigada, fico bem feliz com o convite, muito honrada com essa maneira carinhosa, né, de perceber que as pessoas, depois dessas 4 décadas, né, fazendo coisas acontecerem, celebram justamente esse fazer, né? E é muito bom a gente poder estar compartilhando de alguma forma essa experiência adquirida aí ao longo dos anos, né? Vai ser ótimo, acho que a gente vai sair daqui com uma bagagem incrível, assim. Acho que temos muita coisa para trocar aqui. Ótimo. Vou fazer uma pergunta direto para vocês, que é o tema do nosso talk, assim, não tem sem rodeio, assim. Qual que é o papel da marca empregadora? Né? Falar employer branding, vou falar employer branding, mas a gente leva em consideração mesmo isso, o papel da marca empregadora. A gente lê muito o papel da marca, muito claro para nós, que é
mostrar para a sociedade o que a gente é como empresa, né? Esse é o papel de uma marca, mostrar os nossos valores, né? O nosso produto, os nossos atributos. Só que o employer branding, qual que é o papel disso? Thiago, qual que é a tua opinião sobre isso? Aquilo que eu falei antes na apresentação, né? É o desafio da gente vender quem nós somos para dentro da empresa, né? A gente trazer todos os valores que a gente externa para fora em termos de produtos, mas também em valores dentro da corporação. Esse dia a dia é o desafio, né? O dia a dia é o desafio. Porque tá ali, né? Mas como é que a gente consegue engajar? E são públicos diferentes, né? Porque quando a gente olha para fora é uma coisa, quando a gente olha para dentro é outra coisa. Né? O público, assim, são pessoas, né? E eles também são consumidores externos. Mas a gente tem linguagens diferentes para falar com eles, quanto o consumidor, né, que é o papel do marketing, e nós, enquanto comunicação interna, endomarketing, falar com eles com um olhar de colaborador. E Mi, como é que é esse desafio para ti? É um desafio, é um desafio. Mas o papel da marca empregadora, do employer branding, que é muito mais do que marca empregadora dentro de uma organização, é como eu trabalho o engajamento das pessoas com o negócio. Como que eu traduzo a cultura e como que eu mostro essa cultura para as pessoas de uma forma, porque a cultura é o que a gente vive, né? Ela não é o que está escrito, é o que está no ambiente. Então, como que eu traduzo tudo isso para as pessoas, para daí sim engajar, reter, atrair e realmente mostrar a força daquela empresa, da marca. É um desafio que nós temos na GAN, sim, mas a gente vem conseguindo. Vamos conseguir. E Lúcia, qual que é o papel real do Employer Brand? Acho que a principal questão é justamente construir uma relação de confiança e credibilidade. É essa coisa de que essa liga ela esteja tão profundamente arraigada, né, em todos, assim, que isso se reflita na cultura, de fato, que a comunicação possa ser a liga que dá conta, o amálgama dessa história toda, né, para que a gente, de fato, consiga chegar nos resultados desejados. Mas eu acho que tudo parte, efetivamente, de um pacto de confiança e credibilidade, né? Essa coisa da gente, desde o princípio desse processo, tratar tudo com muita transparência, né, com muita abertura para um ir e vir de coisas, né, de um diálogo permanente. Acho que é por aí. Ótimo. Nessa nova era que a gente vem, né, cada dia vendo novas gerações dentro do mercado de trabalho também, vocês veem que trabalhar isso, tornar isso claro, né, essa cultura dentro da empresa, tem se tornado cada vez mais relevante? Muito, muito, porque quando a gente olha as gerações, cada geração tem uma necessidade, né? Quando a gente olha a geração mais jovem, ela quer a liberdade, ela quer a flexibilidade. Quando a gente olha a geração dos mais experientes, eles querem a estabilidade, a segurança. E o nosso desafio tá como equilibrar, né, esses dois pontos num só para que a gente retenha e engaje essas pessoas. Mas é um desafio muito gostoso quando tu tem o retorno. A Lúcia trouxe há pouco agora o desafio de trazer de ter a comunicação transparente na organização. E quando a gente olha cruzando isso com gerações e no nosso dia a dia, e trazendo até para canais de comunicação, aquela pessoa, aquela geração que ela é mais segura e ela busca essa estabilidade, ela quer receber a informação de uma forma. A geração mais jovem, ela quer receber a informação de outra forma. E como que você casa tudo isso num processo, né? Como que você entende tudo isso? A gente escuta muito o colaborador nas nossas ações que a gente faz, seja ações de endomarketing, ações de comunicação, a gente faz muita pesquisa para entender se aquela forma tá gerando algum valor para aquela, está gerando uma experiência positiva para aquela pessoa dentro da empresa. Nem tudo, claro, que a gente consegue atender, mas a gente procura adequar os nossos processos para ter as pessoas engajadas ao negócio. É bem o que a mim falou, assim, a gente tem uma realidade, por exemplo, dentro da nossa corporação, que nós temos jovens aprendizes de 16, 17 anos e pessoas que têm mais de 40 anos de casa. Tem uma empresa de 80 anos, tem geração nova. Então, são públicos diferentes que a gente precisa passar uma mesma mensagem de formas diferentes por canais diferentes. Como ela falou, o público mais conservador não tem acesso a algumas ferramentas que o público mais jovem gosta.
até da forma como tu vai comunicar de forma mais rápida, mais direta, que tipo de linguagem, né, se a gente trazer para o ambiente digital, a linguagem de internet também para falar com esse público, e a pessoa já com uma idade um pouco mais avançada, um pouco mais experiente, que é uma coisa mais sólida. É mais formal, mais né? formal. E é um desafio, né? Porque assim, ó, quando a gente fala de marca externa, é fácil a gente criar uma arquitetura de marca e conseguir segmentar para cada público, né? Parece que é uma pré-definição que a gente tem, que existe uma persona para aquela marca, e aí, se a gente quer uma persona totalmente diferente, uma personalidade totalmente diferente, a gente cria uma outra marca dentro daquele linguajar, daquela ideia, né? Tu fala externamente com todos os públicos, de todas as idades, todas as faixas etárias, todas as classes sociais, de uma linguagem só. Dentro da empresa, né? Não, para fora. Para fora. Para dentro, não. Para dentro o cenário tem que ser personalizado. Como é que é isso? Como é que você vê isso? Eu tenho uma visão um pouco diferente, né? Eu Exato. acho que a gente de dentro e fora conversa com gente diferente, por canais diferentes, com linguagens diferentes, e acho que o desafio da comunicação talvez seja o maior desafio desse nosso momento, porque a gente chegou num momento de altíssima complexidade, e aí a complexidade vem da diversidade de canais, da diversidade de público, da diversidade de possibilidades. Então eu acho que nós aqui estamos muito convidados, né, a escrever uma revolução, porque na realidade o que acaba acontecendo, né? A gente está vivendo um momento histórico. Nós nunca vivemos historicamente essa coisa de a gente ter essa quantidade de gerações convivendo juntas, dentro de casa, no ambiente de trabalho, nas atividades de lazer e entretenimento. Outro dia eu escutei uma garotada, a gente estava chegando num determinado ambiente, que é um ambiente mais jovem, né? E aí quando a gente entrou, era uma galera, né, 60 a mais, e aí aquela coisa, né, de olhar pra gente assim, tipo, o que esses velhinhos, esses tios vêm fazer aqui, né? Que é esse olhar agora, né, para essa galera que de repente tem 60 anos, mas não é a avó da geração anterior, é uma outra avó, que é uma avó que tá de jeans, que vai pra ginástica de manhã, que tá em atividade de trabalho, que está buscando, às vezes, um outro trabalho, inclusive, né? Está buscando uma realização profissional que talvez não tenha tido tempo de dar conta quando estava correndo atrás da grana. Enfim, então a gente está vivendo um cenário muito diferente, né? E essa complexidade é que é o grande desafio dentro e fora das organizações, né? E eu tenho uma crença, né, de que vai chegar um momento que a gente não vai mais falar de comunicação fora e dentro. Eu acredito piamente que a gente vai falar de comunicação integrada como uma coisa só. Um cerne só, né? Exatamente. É uma espinha dorsal, né, para a comunicação inteira da minha organização. E lá fora, né, o povo vai enxergar da mesma maneira que quem está aqui dentro, entendeu? Essa coisa óbvio, respeitando os canais, as possibilidades, né? Não estou descaracterizando isso, e nem descaracterizando essa condição da gente ter diferentes profissionais num processo de comunicação olhando para os vários momentos. Mas a comunicação como uma espinha dorsal, um eixo, né? O bastião da história toda, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente vai caminhar para isso. E acho que demora, não é um processo simples, né? Mas acho que a gente já está fazendo essa jornada, sabe? E isso me deixa muito feliz, porque eu acho que a gente, assim, vai conseguir enxergar a comunicação não mais como a vilã de um processo, né? E, na realidade, ela paga o pato, muitas vezes, da falta de processo, né? Então, a falta de processo, às vezes, me leva a acreditar de que a comunicação é ruim, a comunicação não chega, né? E o processo de endomarketing não foi sucesso, aquilo que a gente criou, porque a comunicação não dá conta do recado, né? Sempre a gente escuta que quando tem alguma coisa que não está funcionando, que é um ruído de comunicação, né? Mas nunca escuta quando dá certo que foi um mérito de comunicação. E a comunicação, né, ela termina ali com ação, não adianta só tu comunicar se tu não tiver uma força efetiva lá na ponta para fazer a conexão com o que tu está comunicando e o que tu está realizando. É que comunicação, a gente não fala só de um processo. Todo mundo se comunica a todo momento, né? E dentro é uma via de mão dupla. É uma via de mão dupla. E dentro de uma organização a gente tem a posição dos líderes que comunicam muito, né? Então, e trazendo um pouquinho, só contribuindo com o que a Lúcia trouxe, nós na empresa, a gente está num caminho um pouco
atual, então, trazendo, contribuindo aí. Coisa boa. A gente está num processo de olhar para employer branding e trazendo junto o marketing nesse processo. E nós estamos construindo já uma via única de comunicação aí, com várias frentes da área de marketing junto com o pessoal de comunicação interna. E nós estamos num projeto onde nós estamos envolvendo todas as lideranças, todo o público da empresa está dividido em grupos e todo mundo está sendo ouvido para a construção desse trabalho. Então a gente já não está tão longe assim, nós já estamos nessa caminhada. Muito bom. E o resultado está sendo bem positivo, né? Porque tem muito essa coisa, assim, né? Acho que o grande mistério da fé é a gente ficar olhando para a comunicação e pensando quem é o pai dessa criança. Né? É a gestão de pessoas? É o marketing? A quem cabe, né? A responsabilidade de dar conta disso. Então, eu vejo que num ambiente que precisa ser cada vez mais diverso, essa miscigenação também, né? De fora e de dentro e tal, isso tudo leva a gente para um outro patamar, né? Exato. E acho que a gente vai escrever uma história linda daqui por diante, sabe? A gente está revolucionando canais, a gente está, aliás, criando, né, esses espaços. Isso. Então, porque a gente está começando a entender esses espaços agora também, né? Então, eu acho que é muito mágico, porque tem uma caminhada incrível para a gente fazer daqui para diante, né? Eu vejo que é muito, concordo, Lúcia, assim, num ponto que toda empresa existe a sua visão, né? A sua marca institucional. Volta muitas vezes se direciona mais para o público externo e algumas se direcionam mais para o público interno. Mas ela tem a sua essência, o seu propósito, a sua razão de ser. A sua espinha dorsal, como a gente fala. Não tem como ela dizer que ela é uma coisa para fora e ela ser diferente para dentro, né? Em tese, né? Em tese. Mas, de certa forma, um pouco, essa verdade, ela precisa estar ali presente. Perfeito. Eu acho que sim, cada vez mais a gente caminha para um cenário onde a gente entende muito essa marca institucional, esse todo, né? Essa organização. E aí depois a gente cria canais específicos, linguagens específicas para ir em cada lugar, para conversar com cada público, né? Mas bebendo da mesma fonte, né? Não bebendo de fontes diferentes. E isso que a Mi trouxe, quando ela fala do papel da liderança dentro desse contexto, eu vejo que hoje, assim, talvez o canal mais potente que uma organização tem, de fato, é justamente a liderança, né? E se tu entender que a comunicação interpessoal, ela tem um poder de persuasão que é pleno, é absoluto, porque uma coisa é o meu líder estar me dizendo, né? E não me dizendo da forma certa, né, e me entusiasmando para uma jornada que pode ser bárbara para mim, para ele, para a organização, enfim, né, porque até para o líder poder fazer isso também, ele tem que ter na mão alguma coisa com uma proposta única de valor que realmente represente, né, tudo isso que tu falou ainda há pouco, né, Edu? Então eu vejo que, assim, esse líder acaba tendo um papel fundamental e cada vez mais a gente precisa olhar para como é que a gente dá ferramentas para esse líder poder se comunicar melhor com o seu, com a sua galera ali, né? Ele é o grande influenciador dessa marca empregadora. Ele é um paladino, né, das Sem nossas dúvida. comunicações, né? E como você falou, ele está ali em contato imediato com seus liderados. Então ele é o nosso principal canal. É o principal canal. Principal exato. canal, né? Nós temos todas as ferramentas de comunicação como suporte. Sim. Mas é o líder no contato diário que vai transmitir de fato a mensagem. Esse é um ponto bacana até de analisar na estratégia, porque quando se vai, muitas vezes se mapeia esses canais de comunicação para o público interno, só que o grande canal, o principal canal são os pares e os imediatos, né, os superiores ali. Então se não começa um alinhamento de cultura alinhado com isso, não tem como conseguir transmitir o que deve ser transmitido, né? O líder é o grande orquestrador da comunidade que a gente precisa ter criar. clareza já, né, do que precisa ser dito e comunicado. E é ele que vai criar as relações de confiança, que Exato. também, né, é através de uma comunicação clara, de uma comunicação transparente, que ele cria, que ele dá valor e solidez às relações de confiança. Uma pergunta. Diga lá. Isso a gente sabe na teoria que é um caminho, né? Mas como é que a gente concilia? Porque assim, a gente entende que isso é um processo de longo prazo, como a gente estava comentando. Mas quando a gente está na ponta de frente com a diretoria, com a alta gestão, né? E existem alguns objetivos, às vezes, de curto prazo,
Como é que a gente concilia isso de conseguir criar essa consistência de alinhamento junto com alguns objetivos e metas que a empresa às vezes quer para agora, top-down, assim, como é que a gente consegue fazer isso? Bom, a gente tem uma ferramenta do que a gente desenvolveu junto com a Alfa Comunicação, né, lá de Criciúma, da equipe da Andressa Fabs, né, e que chama Diagnóstico de Comunicação Interna. E o diagnóstico de comunicação interna, ele é um diagnóstico que é muito potente para ajudar, muitas vezes, a convencer a alta gestão, né, e convencer no bom sentido, não é de vender né, mas vender bem tornar uma claro, ideia, né? Claro. Exatamente. Algumas coisas que muitas vezes a gestão de pessoas percebe com a maior clareza, tá ali, tá na cara do gol, e que às vezes bate na trave quando chega na hora de, né, passar a caneta para de fato pensar num projeto mais ousado para o time. E o diagnóstico de comunicação interna, ele dá para a gente essa condição da gente enxergar coisas que a gente não percebia, ou percebia, mas precisava que alguém ratificasse para depois chegar para a alta gestão e dizer, olha, tá aqui o que a gente já vinha falando, dito pelo próprio time, né? Então, e o diagnóstico de comunicação interna é um processo que hoje a gente coloca para as empresas. Nós já rodamos, você está falando do Felipe ainda há pouco, né? A gente rodou na Anjo, na Plaçon, no grupo Zanata, na Canguru, na Embralite, na SAT, que, enfim, várias organizações, o Laboratório Búrigo, né, passaram já pelo test drive, né, do diagnóstico. E é incrível, porque a gente cria um ambiente de muita confiança, né, a gente trabalha com grupos focais, e ali surgem coisas, assim, às vezes muito simples de serem implementadas no dia a dia e que corroboram muito com aquilo que a gestão de pessoas traz e que ajuda nesse convencimento e que faz com que alguns processos sejam acelerados, sabe? Então, eu acho que ter na mão alguma coisa, que é meio a coisa do médico, né? O médico vai lá, faz um diagnóstico, aquilo tem uma precisão, né? Então, isso te favorece muito, às vezes, na hora de tu ter que botar alguma coisa para rodar e que tu tenha uma pressa de convencimento e tu precisa de dados, né? E acho que o diagnóstico ele é muito poderoso nesse sentido. Sem dados, né? Sem um analítico, tu não faz nada, né? Tu dá dinheiro no escuro. Sem dúvida. Como prática, o que eu tenho para contribuir com esse assunto, né, na empresa hoje, na GAN, a gente senta junto com a alta gestão, a área de gestão de pessoas, ela está presente nas reuniões da alta gestão. E a partir dessas reuniões já saem alinhamentos do que nós temos que conquistar a curto, a médio prazo, e a gente já sai com comunicações muito rápidas. E aí nós temos todo um procedimento, um processo, uma cultura interna. De primeiro a gente comunica para um nível de pessoas, e aí depois esse nível de pessoas faz reuniões focais com as suas áreas. E aí nós conseguimos os resultados aí de quando precisa fazer uma ação de médio, curto prazo, muito rápido, objetivo e escala rapidinho. Agora, para sentar numa mesa de alta gestão, a área de pessoas nunca foi muito fácil conquistar esse espaço e não é muito fácil conquistar esse espaço. Então, eu tive que aprender muito a falar sobre negócios, a fazer leitura financeira para poder ter espaço nessa mesa. Hoje nós somos ouvidos, hoje a nossa opinião, ela vale na mesa, eles nos consultam, Michele, essa ação tá ok? Michele, qual é que é a tua opinião aqui? Como é que a gente segue ali? Michele, eu preciso disso. Então, existe essa relação de confiança com a área de pessoas na GAN, mas foi algo que nós conquistamos. A gente faz muita pesquisa, sim, a gente não faz nada sem dados, então hoje eu trabalho nós temos Power BI para poder analisar movimentações, o People Analytics ali, o dia a dia dos indicadores base de pessoas, e nós rodamos pesquisa de clima uma vez por ano, onde a gente nós fomos premiados, inclusive, com o selo de uma das melhores empresas para se trabalhar e com o selo de Mental Health, agora nesse ano que passou, e ali onde a gente tem um diagnóstico de como que nós estamos com relação a vários pontos, e dentro de um deles é a comunicação.
todos têm acesso a essa pesquisa e a gente trabalha em conjunto o plano de ação. Então, eu trabalho desde a alta liderança, o engajamento deles com esse assunto. Então, comunicação não é algo lá que é só da área de pessoas ou só da área de endomarketing ou, enfim, da área de marketing. Comunicação é uma responsabilidade de todos e todos estão engajados com a causa. Então, a gente está tendo... Era um dos pontos que nós precisávamos buscar de desenvolvimento e a gente está atingindo aí feedbacks positivos já com relação a essa boa. E lá na Mohawk, como é que é? A comunicação, ela tem que ser estratégica, né? Nosso cenário se assemelha muito ao que a Mi falou aqui da GAN, né? A gerência executiva, ela tem bastante abertura com o nosso corpo diretivo, então tem essa participação, tem esse entendimento para tomada de decisões, porque as tomadas de decisões da alta diretoria, que elas envolvem todas as pessoas da empresa, e o guardião das pessoas é o gestão de pessoas, né? Então, se assemelha muito nisso. A gente tem mais ou menos também um cenário parecido de fazer essas reuniões. A gente tem uma reunião mensal informativa com todos os cargos de liderança, e depois essas informações que são compartilhadas ali são levadas para os seus respectivos times, né? Mas eu acho que é bem isso, né? E a partir dessas estratégias que o RH participa e ajuda a construir, que a gente faz a disseminação das comunicações. Espalha essas informações ali dentro de uma maneira que seja pelo menos alinhada, né? Porque é comum, né? Eu acho que eu vejo bastante dentro de algumas empresas, até quando se espalha uma comunicação de certa forma em massa, tu não consegue ter esse respaldo devolutivo se teve um entendimento ou não, né? Pelo menos não de uma maneira tão clara. E aí, às vezes, e sempre gera, né? Sim. E aí, quando a pessoa não consegue buscar no seu líder a informação, ou o seu líder está no mesmo nível que ela, dificilmente isso consegue ser efetivo. Por isso, o líder tem que estar preparado para estar no cargo de liderança, né? Porque ele é um guardião ali das informações. Eu vi que uma coisa legal, a gente fala de comunicação como uma área, mas é muito mais uma skill mesmo, né? Uma habilidade geral dentro desse uma papel. Competência, né? E é tão interessante porque, assim, a gente tende a achar que é uma competência que ela é nata, né? A gente tem essa coisa de que, fulano é muito eloquente, fala bem, é comunicativo, e essa coisa da confusão um pouco, né, da pessoa que é extrovertida com o comunicativo. E na realidade, assim, independente de eu ser extrovertido ou não, essa habilidade eu posso desenvolver, devo desenvolver, e cada vez mais, porque cada um de nós é vendedor de uma ideia, de um projeto, de alguma coisa que a gente está realizando. Então, para isso, a gente precisa ter essa habilidade bem desenvolvida para poder ser persuasivo o suficiente para convencer as pessoas que estão no nosso entorno, né? E eu acho que é incrível essa coisa de muita gente achar que não precisa se gabaritar na questão da comunicação. Eu não... Já tenho a manha do processo, né? E todos nós podemos estar aprendendo o tempo todo sobre isso, sabe? Acho que comunicação... A língua é viva, né? Então, se a nossa língua é viva e a gente tem essa condição justamente de estar revendo até vocabulário, né? Porque hoje tem... Eu brinco, a minha filha é da área de ciências sociais. E volta e meia, a Fernanda traz alguma expressão, ela diz, mãe, isso aqui não dá para usar. A gente está preparando uma formação, mãe, isso aqui não tem mais condição, né? É cringe, né? Como fala, né? Exato, e a coisa de tu realmente entender que algumas expressões já não têm mais lugar nesse... não dialogam com o espírito do tempo, não tem a ver mais com esse momento que a gente está vivendo. Então, e não é mimimi, né? É justamente a gente identificar que é um outro momento, que a gente precisa justamente buscar esses ajustes. E para isso a gente precisa ir trabalhando a nossa comunicação permanentemente, né? Quando a gente fala muito dessa questão, eu acho que é um ponto importante de ressaltar, às vezes a gente começa um trabalho mais voltado para isso por uma falta de mão de obra interna ou uma falta de mão de obra qualificada também, né? Tipo, muitas vezes eu vejo que começa esse trabalho de mostrar quem a gente é internamente para a rua por um objetivo de busca de atração. Só que eu vejo que às vezes muitas empresas se perdem nesse caminho, porque elas querem vender uma imagem do que vende, né? Que é o que a gente vinha falando, só que não é a realidade da empresa na verdade, né? E aí, no ponto de vista de vocês, quais são as consequências disso? Isso é um impacto muito grande, né? Porque aquilo que a empresa vende como ela é enquanto instituição tem que ser preconizado durante todo o processo que o colaborador tem em contato com ela. Desde o processo de atração, onboarding, e a sua experiência enquanto colaborador e a sua retenção, né? Então, eu acho que é um processo que tem que ir em todos os pontos, inclusive o offboarding.
Inclusive, eu ia trazer um falar offboard, sobre né? isso também. Eu tenho uma Inclusive o pergunta sobre offboard, isso. tu tem que plantar uma semente mesmo que tu vai desligar, seja qual o motivo for que tu está desligando aquele colaborador, tu tem que plantar ali nele uma sementinha de que tu foi realmente tudo aquilo que tu pregou para ele lá no início do processo de relacionamento entre a empresa e o colaborador. É ser transparente e autêntico, né? É a gente Verdadeiro, ter né? verdadeiro Mas no como que é a gente fala. equilibra essa atratividade com essa autenticidade do dia a dia da empresa? É falando da cultura, do que realmente acontece. Lá na nossa empresa, a gente sempre diz assim, a gente só vai mostrar para o mercado algo que às vezes nós fizemos muito bem dentro, depois que aquilo estiver bem consolidado. É o caminhando e fazendo. É o caminhando e fazendo. Então a gente Falando não publica nada do que a gente não faz. Muitas vezes a gente faz e publica pouco, porque é a Faz opção, muito e publica pouco. é a opção que a gente fez, né? Mas quando a gente faz uma comunicação de atração, eu tenho que ser muito verdadeiro. Eu tenho que realmente mostrar aquilo que eu sou, porque senão eu não engajo, eu não atraio, eu não retenho. Não adianta tu vender que tu é o Google, Se atrair você não é. né? atrair um público Se não jovem, é. descolado, chega lá, tu é uma coisa extremamente sóbria, fria e completamente descolada daquilo que tu vendeu. Tu tem que trazer muito a cultura, tentar mostrar a cultura para as pessoas numa atração. Quando tu retém as pessoas, você tem que mostrar que realmente aquilo que você vendeu numa atração realmente acontece, que aí você vai atrair e vai reter, vai engajar as pessoas, vai motivar as pessoas para estarem ali. E o offboarding ele tem que ser bem trabalhado também para que aquela pessoa se sinta grata pelaquela oportunidade, né? Porque ele tem o papel de fazer de ser esse Ele não pode ser um porta-voz, detrator, né? Ele não pode ser ele não é um detrator, né? Eu ia até perguntar assim, qual que é de fato uma função? Eu tinha uma pergunta bem específica para isso, que era como garantir que um ex-funcionário seja um embaixador da marca em vez de um detrator, né? Como é que a gente faz esse processo? Tu tem que criar boas experiências enquanto ele estiver na marca. E aí você cria isso por meio de feedbacks, tu cria isso por meio de uma comunicação transparente, tu cria isso né? por meio do desenvolvimento, oportunidades, a questão da relação com a liderança. Tu deixa muito claro o que está acontecendo com aquele colaborador dentro da experiência na empresa. Se vier um desligamento, não é por conta da pessoa, e sim por conta de alguma competência que não está ajustada, e sim por conta ou de alguma habilidade, de algum conhecimento técnico que não está ajustado, que não é coerente ao momento. Mas sempre trabalhando com muito respeito. De forma humanizada também, né? De forma muito humanizada. Não pode esquecer a pessoa. que a gente lida com pessoas, né? Então tem que ser extremamente humanizado. E lembrando, né, que na realidade a gente está falando que marketing o que é? De uma forma muito simples, é uma promessa que a gente faz para o mercado. Exato. E isso serve para fora e serve para dentro. E essa promessa ela precisa ser cumprida, porque é isso que fundamenta de fato uma relação com o consumidor ou com o meu cliente interno como uma relação de fé. Então, se eu fiz essa promessa, eu preciso cumprir. Sim. Eu fui lá e me mostrei como uma marca empregadora, eu preciso dar sustentação para isso na minha entrega diária. Nas relações que se estabelecem com a liderança, por exemplo, né? Quando a mim traz essa questão, por exemplo, dos feedbacks, né? Eu acho o feedback talvez uma das armas mais poderosas que a liderança tem na mão, e muitas vezes a liderança acha que o feedback é algo com que ela precisa lidar única e exclusivamente quando ela recebe lá a avaliação do funcionário. E feedback é uma jornada diária. É o Essa dia a dia, coisa né, de eu, literalmente, né, aplicar a ferramenta do TBC, de tirar a bunda da cadeira e ir conversar com o funcionário para entender a realidade dele, né? O pessoal da Startse, o Júlio Bornelli, ele tem uma expressão que eu amo de paixão, que ele diz que é a coisa da gente comer a comida do cachorro, literalmente, sabe? É levantar e ir lá experimentar a dor daquele processo para entender quais são as soluções que estão ali, né? Que eu posso efetivamente contribuir e entregar. E esse líder, ele só vai perceber isso se ele tiver essa prática constante dessa conversa permanente com o time, dele procurar efetivamente conhecer as pessoas, saber dos seus dramas pessoais, porque afinal de contas a gente não é um trabalho e um fora, né? E ter empatia, né? Exato. A empatia com as pessoas. Exato. Então acho que tem aí um misto de coisas muito poderosas e coisas simples, inclusive, que a gente pode se valer no dia a dia no sentido de fazer valer a promessa, né?
E eu gosto muito de pensar também que a gente precisa construir políticas de permanência ao invés de práticas de retenção. Porque eu acho que isso muda o tom do nosso pensar, né? Quando eu penso em permanência, eu penso efetivamente em o que eu preciso fazer para que essa pessoa queira estar comigo. E não, quando eu falo de reter, eu tenho uma coisa assim de que, cara, eu tô retendo alguém comigo, eu tô forçando de que essa pessoa... Perfeito. E eu acho, palavras têm poder, elas têm um peso. E quando a gente começa a olhar para elas e a gente começa a dimensionar de que elas também vão nos ajudar a construir uma jornada melhor com o nosso colaborador, isso também muda o nosso enfoque, né? Eu demorei muito tempo, assim, a assimilar também a questão da mudança, né? E hoje... Eu entendo que é muito isso, eu preciso construir permanência, né? Eu quero que as pessoas fiquem comigo, que elas se relacionem comigo porque gostem de estar ali, elas gostam de pertencer à GAN, elas entendem que a GAN entrega para elas um valor que se mistura ao próprio valor pessoal. Então muda muito a relação. Você sente uma representação, né? Uma extensão dela. Né? Exato, exatamente. Você falava do feedback, né? O feedback ele é uma ferramenta que o líder tem para ajudar a construir aquele profissional. Exato. Né? De auxiliar. Você vai pontuar o que ele tem de bom e aquilo que ele precisa melhorar. Não é para tu fazer uma cobrança e dizer, olha, você está ruim nisso, você não tem... Senão tu vai estar martelando o profissional ali, né? É um direcionamento. Assim, como a gente precisa, como gestor, o colaborador precisa desse indicador. Outro ponto que você falou também, e remete a uma frase que eu li outro dia, eu gosto de escrever no LinkedIn, eu li essa frase e escrevi um artigo que eu gosto de escrever, que era a questão que liderança não é ação, é impacto. Porque a gente impacta diretamente na vida do colaborador, mas não só no período que ele está no laboral. É isso mesmo. É no reflexo do restante do dia dele. Como é que ele vai sair da jornada de trabalho e vai se relacionar com a sua família e com as suas outras atividades? Então, a gente tem uma ferramenta na mão, né? A gente tem uma responsabilidade na mão enquanto líder muito grande, porque não é só as 8 horas de jornada de trabalho, é as 24 horas da vida daquele colaborador e tudo que ele está passando na realidade dele. Sim. Cada colaborador tem uma história diferente, uma realidade diferente do que ele está vivendo, e cabe ao líder compreender e interpretar isso para poder direcionar e fazer que ele dê o melhor resultado no seu trabalho. A gente chama lá do líder inspirador. Isso. O líder inspira, né? Ele inspira as pessoas. É porque não tem um botão que consiga desligar e dizer assim, não, agora eu sou trabalho, agora tal. Até a gente consegue tirar um pouco do foco, mas a gente está vivendo o dia a dia. E aí, de fato, assim, se torna um peso quando o lugar que você está não consegue ser uma representação sua, né? E o líder tem que enxergar, né? O líder tem assim, claro que tem equipes muito grandes e equipes menores, mas o líder ele tem que ter a sensibilidade de saber o que está passando com cada colaborador. É o tom de voz, às vezes, que o colaborador te responde, seja por meio digital, uma resposta num E eu acho que digital. Conhecer, né? Conhecer isso. Mas antes desse processo, a gente tem um processo anterior, que é a seleção, que ela é muito estratégica. Então, quando a gente tem alguém que não está aderente à cultura ou não está respirando o mesmo propósito, a gente tem que olhar lá para o processo inicial. Né? Será que eu atraí aquele profissional? Será que eu estou conseguindo atrair os profissionais aderentes à minha cultura, que respiram os mesmos valores, que aquele propósito fale com ela? O nosso propósito hoje da GAN é fazer o nosso melhor para servir as pessoas. Esse propósito, ele está na marca externa, está na marca interna, a gente respira isso. E quando a gente faz seleção, a gente procura muito os profissionais aderentes à nossa cultura, que vão se adaptar ao nosso jeito de ser GAN, a nossa maneira de ser, a nossa maneira de respeitar os outros, a nossa maneira de nos relacionarmos. Então, quando a gente fala no pertencer, e aí quando ele chegou na empresa, que é o pertencimento ali, toda a experiência dele, a gente faz pequenos ajustes, porque ele já veio adaptado. Claro que não é 100%, claro que a gente erra, mas a gente tem mais acertos do que erros aí na questão de atrair profissionais. Tanto é que a nossa rotatividade da GAN ela é baixíssima, e nós temos eventos de tempo de reconhecimento de caso. Então nós temos lá, para nós é normal ter profissionais de 20, de 30, de 40 anos de empresa.
Outra pergunta, pode complementar. Só para complementar, Edu, essa coisa do feedback, ela é tão importante que ela impacta muito depois no momento da saída também. Sim. Porque na medida que eu vou tendo feedbacks, eu também vou entendendo como é que eu estou construindo a minha relação com a organização. É uma promessa e um acordo, né? Exato, Forma, e se eu não tenho esses retornos, quando eu for demitido, né, eu não vou entender, muitas vezes, o porquê né, que eu estou saindo. por que eu estou saindo. E o fato de eu ter alguém que está me dizendo, olha, Lúcia, tem uma luzinha aqui que está perigosinha, tem um amarelo aqui que está sinalizando que talvez a gente precise buscar um caminho por aqui, né? Então, isso facilita, inclusive, depois o entendimento desse colaborador na saída dele da organização, porque ele foi recebendo os avisos com relação a como as coisas estavam andando, né? Quantas pessoas se surpreendem no final de uma jornada, dizem, ué, fui demitido, ninguém nunca me disse que estava ruim, que não estava legal, e aí? E às vezes a pessoa tem até o fit cultural com a empresa, compartilha dos mesmos valores, gosta, só que não está performando tecnicamente. Exatamente. Daí às vezes poderia ter uma outra oportunidade dentro da empresa, de uma outra área. Uma realocação, né? Que pode ser um caminho também. Uma técnica que eu faço sempre nos feedbacks é primeiro pedir que eles façam uma autoavaliação. Porque a pessoa consegue se identificar e saber seus pontos fortes e seus pontos fracos. E depois eu sempre trago o resultado do feedback anterior. Agora nós vamos analisar o que a gente viu do teu feedback anterior e aonde tu chegou agora, né? Vamos ver, isso aqui realmente você evoluiu, parabéns. Isso é mérito dele, né? Isso tu vai trabalhando também essas questões de reconhecimento. Ficou faltando um ponto, vamos trabalhar juntos agora para tu melhorar esse outro ponto, né? E tu vai construindo a preparação desse colaborador ao longo da sua jornada. E o feedback, ele acontece a todo momento, né? Ele não é um momento não é só no dia do feedback. Não é só no dia. Tu dá os feedbacks pontuais durante uma demanda, né? Durante uma conversa mais mais importante ali, né? Porque daí tu tá no tato do momento. Exatamente. No tato do momento. Exatamente. Uma outra pergunta para entender assim, a gente tá falando muito de cultura, esse alinhamento. E aí a gente tem que reconhecer um ponto, né? A cultura ela muda dentro de cada empresa e ela muda dentro de cada lugar também, né? A cultura daqui, a gente já sabe, tipo, a gente tá no sul do Brasil. É um jeito que é diferente do sudeste, que é diferente de gerações, tudo isso. Como é que é, principalmente aqui a gente falando assim de empresas que têm mais unidades, né? Como é que é equilibrar essa espinha dorsal, esse eixo de marca de comunicação que a gente tem, esse propósito com regiões diferentes, que têm necessidades diferentes, que têm culturas diferentes, regionais, né, mesmo falando. A gente está vivendo um desafio no Mohawk Brasil, né? Como você falou, a Mohawk, ela é detentora de algumas marcas, né? Que é a Eliane, a Elizabeth, a Decortaios e a Eliane Flora. Só que antes disso, né? Elas eram duas instituições vivas. Eliane Revestimentos e Elizabeth Revestimentos. Duas culturas totalmente diferentes. E hoje nós estamos em 8 unidades industriais, são 4 estados, Santa Catarina, Bahia, Rio Grande do Norte e Paraíba. Então são culturas completamente diferentes, especialmente aqui do sul para o nordeste, diferenças culturais, sociais, são pessoas que se relacionam de formas diferentes. Então, assim, é um desafio muito grande que a gente está vivendo. Primeiro, para transformar 2 culturas em uma só, né, que antes eram 2 instituições, agora somos Mohawk Brasil, a gente está trabalhando nesse processo ainda. A gente está há 1 ano e meio como essa nova marca corporativa. E os desafios de tu levar isso para todos esses cantos aí com pessoas e culturas diferentes. Mas a gente conversava previamente, Leandro, é um trabalho a longo prazo. Não é uma coisa que tu vai mudar em 1 ano, que tu vai mudar em 2 anos, né? Porque existe um senso de pertencimento também dos colaboradores, como você está falando. Nós temos colaboradores na Eliane, por exemplo, que era o Eliane, com mais de 40 anos de casa. Na Elizabeth, que tem 40 anos, tem colaboradores com quase esse tempo de casa também. Como é que de uma hora para outra eles respiravam 2 instituições com culturas diferentes, agora veio uma terceira, né? E como é que tu vai construir isso? E é isso que eu digo, nós estamos trabalhando para construir um projeto a longo prazo de 5, 10 anos, para quê? Que os colaboradores que estão entrando agora, que estão entrando já na Mohawk Brasil, daqui a 10, 15 anos, olhem para trás e dizem assim, eu sou Mohawk Brasil desde o começo. Então é um desafio que a gente está vivenciando ainda e experimentando, e vamos aprender muita coisa aí durante essa jornada. Nós temos 5 unidades no Brasil, né? Nós temos uma em Tubarão, outra no Rio Grande do Sul, uma no Paraná, Distrito Federal e Espírito Santo. Isso unidades físicas. E nós temos profissionais espalhados a nível nacional.
Quando a gente faz, eu vou voltar lá na questão da atração e seleção. Quando a gente a gente divulga uma oportunidade ou a gente abre uma oportunidade, a gente busca muito a aderência daquele profissional ao nosso jeito de ser, às nossas atividades, a nossa cultura, a nossa forma de ser da empresa, de uma forma muito simples. E quando a gente abre uma unidade, a gente procura fortalecer muito a nossa missão, a nossa visão, os nossos pilares, os nossos valores e o nosso propósito. Isso sempre está em toda a comunicação que a gente faz, a gente reforça quem nós somos, a nossa história, de onde ela veio. Então, no onboarding, quando a pessoa entra, ela já recebe uma apresentação da empresa. Então, quando ela vem lá para o primeiro dia, ela já recebeu um material. E a gente procura trabalhar muito forte a história da empresa, porque quando tu traz a história, tu já traz o engajamento, porque aquela pessoa ela já veio pronta do mercado, ela já está aderente ao nosso jeito de ser. Claro que cada unidade, quando a gente fala daí de eventos de endo, cada unidade tem a sua necessidade. Né? Então, tem eventos que a gente faz adaptações conforme a necessidade daquele lugar, mas daí é outro processo. Sim, né? Benefícios, eventos entram no... Isso, mas quando a gente fala de cultura, a gente olha lá para o processo de seleção de novo. E Tubarão faz todo o processo de seleção, a gente não terceiriza o nosso processo de seleção, justamente por esse cuidado que nós temos de contratar as pessoas corretas, a pessoa certa, no lugar certo, no espaço certo. Então, todo o processo de seleção ele é feito por Tubarão, a gente já faz de forma digital há mais de 8 anos, né, os processos de seleção, com testes comportamentais. De todos os níveis. De todos os níveis. De todos os níveis ele é feito por nós. Essa parte a gente optou por não terceirizar. Então, a gente identificou que a parte de seleção ela é uma parte estratégica da empresa e ela fica interna, a gente não terceiriza essa área. E aí é onde a gente consegue reter ou fazer com que as pessoas se sintam mais pertencentes ao negócio. Né? Gostei desse E a gente mostra muito para cada pessoa que trabalha conosco qual é a importância dele. Então, desde quem está separando um produto lá que vai chegar, que nós consumidores vamos comprar na farmácia. Então, a gente trabalha muito aquela importância, aquele produto vai salvar uma vida, aquele produto que você está separando, aquele produto que você está embalando. Então, todos são importantes na cadeia. O que a Mi trouxe, eu acho que tem uma potência gigante, assim, essa expressão, a pessoa certa no lugar certo. E essa é a grande magia da história toda, independente dos desafios de diferentes regiões, e, enfim. Eu acho que o desafio, justamente, da diversidade já é imposto pelo próprio Zeitgeist, né? Esse momento que a gente está vivendo, que é, por si só, muito maluco. Né? A gente pensar que dentro de uma empresa eu tenho comunicação assíncrona, por exemplo, né? E que eu olho para trás, um intervalinho de nada de tempo, né? Eu não tinha isso. E aí, de repente, agora as pessoas se falam pessoalmente, elas se falam por canais digitais e não se falam no mesmo momento, vão se falar, né, remotamente e se conectar em momentos diferentes. Então, tudo isso é muito desafiador. Eu acho que a gente está vivendo um momento de muitas descobertas, né? E para a comunicação, principalmente, acho que a gente tem um território de coisas a serem estudadas e vistas para a gente ir melhorando essas relações, porque à medida que a gente vai vivendo no dia a dia, na prática, a gente vai vendo quantas ramificações vão surgindo, às vezes, ao longo de um único processo, né? Antes a gente fazia um cartaz, dava conta, né, do recado. Hoje a gente percebe que não, a gente tem zilhões de maneiras de preparar nesse tom, e aí qual é a que a gente vai inventar para falar, né, e para descobrir, antes de mais nada, né, quem é a pessoa certa no lugar certo, né? Então, acho que a gente está desafiados por esse momento mesmo, sabe? Independente de estar em regiões diferentes, a gente pode estar numa única região, ter até poucos funcionários, né? Fazer as coisas funcionarem
dentro de um processo todo azeitadinho, já é um desafio grande o suficiente. E quanto mais comunicação tem, né? Porque quando mais canais, mais linguagens, mais falas se tem dentro de uma empresa, menos se tem, né? Porque ele vira disperso, né? Uma vez era um caminho só, um canal só, então existia, de certa forma, uma clareza maior sobre qual que é a informação, né? A gente tinha essa impressão, Tinha né? essa impressão, A né? gente tinha essa impressão, né, Edu? Outro dia eu estava numa empresa e alguém falou assim, eu não entendo como é que as pessoas não sabem das coisas que acontecem aqui dentro. Pois eu mando e-mail. As pessoas tinham que saber, por exemplo, tudo que eu faço eu mando e-mail. Daí eu disse, bom, talvez uma das grandes questões seja de mandar e-mail para tudo. Essa já é uma questão para a gente observar. Outra coisa, eu mandar e-mail não quer dizer que o outro recebeu o e-mail. Tu não tem métrica, que ele abriu o e-mail, que ele leu o e-mail e que ele entendeu o e-mail. Então, até eu acertar a medida do e-mail, eu tenho um monte de coisas pela frente que eu preciso olhar para ver. A estratégia de comunicação interna, ela não se difere da comunicação externa. Se a gente for olhar uma campanha de marca, nós temos vários canais. Nós temos TV, rádio, jornal, outdoor, internet. Tem vários canais. Né, no interno também. Tu não pode contar com um. Então tu tem que bombardear, vamos dizer assim, ele, né, de pílulas em vários canais distintos, porque essas somatórias de canais é que vão dar a mensagem no todo para ele. Só que tem que ter a copy certa para cada um. Né? Não pode ser copia e cola de para outro, não funciona. Exatamente. Linguagem, né? Porque nós temos, por exemplo, ainda murais físicos nas unidades, mas nós temos os totens com TVs eletrônicas. Só que assim, eu não vou botar a mesma arte do cartaz num totem eletrônico, tem que ser uma coisa diferente. Nós temos a intranet, é outra linguagem. Nós temos agora o Instagram do Endomarketing, é outra linguagem. Então, cada canal tem uma linguagem, né? Linguagem adequada. Uma linguagem própria para ele, né? Sem dúvida nenhuma. E é muito desafiante isso, né? A gente se dá conta de tentar acertar o tempero dessa história toda. Então, acho que estamos todos aí em busca de uma fórmula mágica importante. Vamos continuar nessa busca. E não muda porque tem sempre atualizações, sempre coisas novas. Né? Mas vocês sabem, metamorfose, exatamente. A gente criou um curso de endomarketing que a gente tem feito um convite, a gente já está na 7ª turma, a gente tem feito na SIC, justamente com o propósito de trazer os líderes para dentro do contexto. Porque muita gente acha que quem tem que entender de endomarketing é o pessoal da gestão de pessoas. Mas eu tenho que trazer o líder para que ele se aproprie desses conceitos e ele realmente incorpore a importância que isso tem, para na hora que gestão de pessoas precisa da liderança como um multiplicador, como sendo de fato o canal mais potente, a voz da estratégia, ele se... Como papel de inspiração. Exatamente. Né? Então, essa coisa da gente trazer o líder para ele ter, pelo menos o básico do endomarketing, ele entender, faz uma diferença muito grande no resultado, né? Do que depois ele se coloca dentro do contexto para ser um grande multiplicador das ações, sabe? Então, acho que é bem fundamental, sabe? Nós temos um programa na Mohawk que se chama-se Academia de Liderança, que é um processo contínuo, né, de desenvolvimento dos líderes, né, e aí são tocados vários tópicos, né, desde o feedback, né, de como fazer o feedback, própria comunicação, então são vários pilares, né, como se fosse uma graduação dentro da empresa, com foco nos nossos gestores para estar sempre atualizando eles, né, dos processos aí de gestão de pessoas. E como isso é importante, porque na realidade, assim, a gente sabe que o papel da liderança é fundamental, mas a gente precisa dar para esse líder a ferramenta necessária para que ele saiba como é que ele vai atuar em cada situação. Porque no momento que no momento que tu dá a ferramenta, ele tem que saber usar essa ferramenta a favor dele, né? Que é isso que você está trazendo. Bem importante. Thiago, lá na Mohawk, o que faz com que um colaborador sinta orgulho de carregar o crachá da Mohawk? Eu acho que é todo o legado, hoje, né, olhando para o nosso cenário atual, acho que é todo o legado que as duas outras instituições construíram nas suas jornadas. A Eliane teria 65 anos, a Elizabeth 40 anos, então nós temos aí uma grande história que faz, né, porque... Querendo ou não, a nossa cultura hoje, o que respira dentro da empresa é o que ficou da essência dessas duas, né? Eu acho que é isso que vai trazendo essa parte do orgulho e esse senso de pertencimento que a gente está tentando traduzir agora e trazer para eles, para essa nova barca, para que eles se sintam pertencentes hoje à Mohawk Brasil, não mais às outras duas instituições.
mas eu acho que como eu falei, é um processo contínuo, vai ser um processo a longo prazo que a gente vai fazer e vai trabalhar para construir, para quando daqui a um tempo a gente olhar para trás e a gente ver, né, que foi construído numa base sólida esse senso de pertencimento. E isso influencia muito, assim, a gente tem desde a mudança de todos os símbolos culturais, né, para a pessoa se sentir pertencente a essa nova marca. Então é o crachá com a nova marca, é o uniforme com a marca nova, é as sinalizações internas da empresa já com a marca nova, porque ele não pode estar respirando ainda aquele senso antigo, né, aquela percepção antiga de... Vejo isso acontecer às vezes quando existe essa fusão, principalmente de empresas, que uma empresa maior adquire uma empresa menor e aí fica esse limbo de tipo, tá, beleza, o menor foi esquecido, agora a maior assume, só que tá falando para todo mundo, tá falando pro mercado. Acho que a Mohawk fez isso bem, foi até uma conversa que a gente teve no outro podcast aqui com a Gabi, que aí a gente entrou nesse ponto que tudo que é Mohawk é corporativo. Exatamente. Né? Então, as marcas Eliane, Decortiles, Elizabeth falam para o mercado. Exatamente. Mas tudo que é Mohawk é corporativo. Todas elas têm esses mesmos valores. Né? Exato. Essa foi a estratégia exatamente para você permanecer com o valor agregado das marcas que tinham para fora. Exato. Né? São marcas que não poderiam... Uma Elizabeth não poderia deixar de existir como instituição para virar uma marca da Eliane. Porque ela tem uma força. O movimento da outra cerâmica que eu acho que não foi tão feliz. Exatamente. Nisso, né? Então eu acho que a criação dessa marca independente, né? Essa marca Mohawk Brasil, ela foi muito feliz exatamente por isso. Preservou a força de cada marca dentro da sua área de atuação, né, no mercado, sua particularidade, e criou uma marca institucional que abraça todas essas e conversa com o seu colaborador para dentro. Tanto que a gente não tem uma força efetiva de comunicar o Mohawk Brasil para fora. Né? A gente é instituição, a gente vai construir essa imagem, mas quem fala para fora são as marcas de produto. E lá na GAN, o que faz com que um colaborador sinta orgulho de carregar o crachá da GAN? Fazer o seu melhor para servir as pessoas. Tô com um colega meu aqui na plateia que está com o crachá da GAN. E ele está fora do horário de trabalho dele, está me acompanhando e ele está aqui fazendo o melhor dele, doando o melhor dele para nos servir hoje. É isso que faz as pessoas carregarem o crachá da GAN. Luciana, uma pergunta que eu queria te fazer assim, nesse meio. O que você acha que são os principais rituais que a gente precisa fazer dentro das empresas para conseguir fortalecer, identificar e fortalecer o employer branding também? Olha, acho que primeiro a gente precisa identificar quais são os rituais importantes para cada organização e para cada cultura, antes de mais nada, né? Porque muitas vezes a gente pensa em coisas específicas, mas que não se adaptam muito a cada organização. Eu vejo de uma ou outra e acho que vai funcionar também, né? Exatamente. Eu acho que a gente promove um roteiro de inovação, uma viagem que a gente faz a São Paulo com um grupo de pessoas aqui da região, do ecossistema de inovação, e a gente visita várias organizações e entre elas a gente visitou ano passado o iFood, né? E eu fiquei muito impactada assim, com a questão do iFood, de perceber como uma empresa tão jovem tem tão fortemente definida a questão da sua cultura, né? E como aquilo está com todos os garotos com quem a gente teve algum contato. E eu achei incrível, né? Porque eu até brinquei com eles, vocês falam que diversidade é um pilar, mas eu não vi ninguém com mais 50 aqui, hein? Então, enfim... Mas é uma garotada, né? Um ambiente assim, de muita gente jovem, e é incrível. Isso que a Mi trouxe agora em relação à GAN, assim, os caras têm muito orgulho da marca, né? E eu acho que isso está muito atrelado a como eles conseguiram, de fato, construir rituais importantes. E assim, não é um ritual só da festividade ou da celebração, mas o ritual, por exemplo, do encontro, que está todo mundo no híbrido, né? Então... o momento da chegada, como é que se dá esse momento da chegada, né? E essa coisa da frequência correta para a gente poder estar junto e, de fato, aquele estar junto ser um momento diferente dos demais. Enfim, então eu acho que essa coisa do ritual, ela está muito relacionada à cultura da empresa e aos objetivos que ela tem. Né? Então, mais do que a gente definir quais são os rituais essenciais, mas acho que um dos rituais importantes é, de fato, na chegada, o acolhimento, porque esse acolhimento faz muita diferença, né? Essa coisa de eu chegar e me sentir integrado, de eu sentir que eu tenho a informação necessária para transitar naquele ambiente, né? Para começar a atuar,
isso vai começando a me dar um senso de que, opa, eu estou nesse lugar de fato, né? Então acho que de todos os rituais, o ritual da chegada, desse acolhimento inicial, de como a liderança me recebe e como é que eu interajo com os pares, os primeiros pares com quem eu tenho relação, nossa, isso tem uma potência gigante no que vem dali para frente. É o acolhimento, né? O acolhimento, como tu é recebido. É a percepção que tu vai ter dali para frente da tua jornada assim como a gente fala o Customer Experience, né, muitas vezes voltado para a experiência do cliente, eu acho que é esse mesmo papel que a gente tem que ter um olhar também para o Customer Centric, né, Experience, a experiência interna para dentro. Bom, a gente vai chegar nos nossos momentos finais, porque se deixasse a gente ia ficar aqui com certeza muito mais tarde. Eu vou abrir, antes de fazer as minhas últimas perguntas, um momento que a gente tem aqui dentro para a nossa plateia. Quem está assistindo a gente online depois sabe, aqui a gente tem uma plateia exclusiva que tem o seu momento de interação aqui com a gente também. Então, a Ju vai estar com o microfone aí na mão, né? Só um minutinho que a Ju já vai estar pegando seu microfone aí na mão, mas quem já quiser se prontificar a fazer a primeira pergunta, não vamos ter muito tempo para várias, mas esse é o momento de uma mentoria gratuita aqui com esses 3 especialistas. Alguém já se prontifica? Só ergue a mão, tá, gente? Quem já tem a sua primeira pergunta aí. Tá. Eu vou fazer uma pergunta enquanto isso, então. A minha primeira pergunta aqui. Quais são os mitos do Employer Brand? Quando a gente fala de endomarketing, de marca empregadora, né? O que vem na cabeça de todo mundo que não é uma realidade de fato? Que é um custo, né? A gente fazer um trabalho no sentido de pensar internamente como é que eu trabalho comunicação, endomarketing e tal, que isso é um custo para a organização, não ser encarado como um investimento. Eu acho que esse talvez seja um dos equívocos mais... Porque assim, quando a gente pensa em ir a mercado, a gente vai com a melhor roupa. Tem tantos % da verba de faturamento, né, destinado para a marca, para tudo. Né? E aí dentro de casa, vamos tentar fazer... Né? E aí eu acho que isso... vem caindo por terra ainda bem cada vez mais, né? E a gente começa a olhar que sim, isso é uma coisa séria. E um segundo mito que eu lembrei agora, que eu acho que é bem importante, é a coisa de eu achar que a comunicação interna ela é um assunto para amadores. Então, essa coisa de... Eu sempre digo, né? Poxa, a comunicação interna, ela vai dar conta da minha reputação, que é o que eu tenho de mais importante, que é onde está o coração da minha empresa, né? E aí, assim, para cuidar das finanças, eu não chamo um estagiário, eu chamo um financeiro de responsa. Eu quero um cara que vá olhar para os meus números e vá dizer a direção. A comunicação não... Contrata o fulano lá, que é um cara que pilota bem o Canva, e ele vem aqui e ele vai dar conta da comunicação interna. Esse mito a gente precisa acabar com ele. Comunicação não é coisa para amador. Até uma diferença, assim, eu bato muito. Minha primeira experiência com comunicação interna no marketing foi em 2012. Trabalhei numa agência 100% focada em comunicação interna, foi a primeira agência do Brasil, fui da Analisa Medeiros Bro. Nossa! Tem mais de 10 livros, é o Kotler, eu brinco assim, é o Kotler do endomarketing. Eu trabalhei 2 anos diretamente com a Analisa. E ali que me abriu os olhos para o endomarketing. Eu não conhecia também o endomarketing. E eu sempre falo assim, desde que eu entrei na empresa, comunicação interna é diferente de endomarketing. Comunicação interna é tu fazer os comunicados e espalhar por aí. Endomarketing é tu criar a mesma magia que tu cria para fora lá dentro. Para a gente trabalhar nesse comunicação sentido. é uma das ferramentas pro endomarketing. Exatamente. O pessoal confunde muito em qualquer frente, né? O que é comunicação, o que é design, o que é marketing, mas são ferramentas que... Mas ainda é muito embrionário em grande maioria das empresas ter essa estrutura. Hoje nós temos uma estrutura sólida, foi construída ao longo do tempo. Né? Nós começamos como uma dupla de endomarketing, respondendo ao marketing na época. Era eu como analista e uma designer. Depois da nossa fusão, nós passamos de 2.700 colaboradores para 4.500 colaboradores, né? Absorvendo a outra instituição. E aí nós montamos um departamento de endomarketing, então, com um analista, uma designer júnior, uma designer pleno e mais uma assistente para a gente poder confabular e montar as estratégias de comunicação. Nós trabalhamos de forma remota, eu tenho 2 da minha equipe que são na Paraíba e 2 aqui em Santa Catarina, e aí eu vejo que o quanto a nossa empresa pensou
né, na importância de ter, de fato, uma estrutura focada na comunicação interna para conversar com o colaborador. Porque é recente, né? Quando a gente olha na história, é recente em endomarketing. Nós, na GAN, a gente está com 4 anos no endomarketing também, com o nome de endomarketing. Ele também veio do marketing, e aí depois ele veio para a área de gestão de pessoas, onde a gente estruturou um pouco mais. E aí, dentro da área de endomarketing, nós temos um calendário anual de todas as ações, o que nós vamos fazer em cada mês do ano. Em cada mês do ano tem uma ação acontecendo na empresa, claro que sempre com um propósito, né? Mas, e todo mundo recebe aquela comunicação do que está acontecendo, o que vai ter. Porque eles sentiam muita falta quando a gente assumiu, a gente fez uma pesquisa. Exato, a gente quer saber o que vai acontecer na empresa, o que vai ter de novo, né? Qual o ritual que vai ter de novo. E aí nós criamos vários rituais que trabalham ainda mais essa questão do pertencer, do confiar, do estar, do gostar de estar ali. E tanto a gente teve uma prova viva na pandemia. Na pandemia nós não conseguimos fechar o nosso negócio, então a gente teve que trabalhar presencial, é um negócio essencial para a saúde. A gente leva medicamentos para hospitais, para farmácia. E aí como é que nós vamos engajar as pessoas no negócio, todo mundo com medo, e é um medo da vida, né, que nós tivemos. E o feedback que a gente teve das pessoas, elas diziam assim: eu prefiro vir para a empresa, na empresa eu me sinto mais seguro do que na minha própria casa. Aí ali a gente teve certeza do que tudo que a gente está fazendo, das ações que a gente vinha fazendo, o quanto estava dando certo e o quanto vem dando certo. Está rolando agora na empresa, a gente tem os jogos GAN, que é uma interação entre os colaboradores, e aí eles escolheram as modalidades. Então em Tubarão está acontecendo futebol, tem vôlei, tem tênis de mesa, em todas as unidades físicas está rolando jogos. E isso é tão bacana, e eles trabalham a interação, eles jogam no final de semana, e isso gera interação, gera proximidade com pessoas de outras áreas, entre empresas de outras unidades. Eles também já estão nos pedindo agora, vamos fazer competição com o primeiro lugar da outra unidade. Então, eles mesmos estão se movimentando. A gente tem um outro grupo na empresa, é um trabalho que nós temos de ação social, porque quando a gente olha para essa geração mais jovem, além de olhar para o propósito, eles querem ver muito qual é que é o impacto social da empresa, né, no mercado. O ISG, né? E aí nós trabalhamos muito focados ali, os colaboradores, eles fazem parte de grupos multidisciplinares, onde uma vez por mês eles trabalham ação social na comunidade, e a cada 6 meses eles trabalham alguma ação de impacto ambiental na comunidade ou dentro da empresa, e também tem geração de ideias, onde promove muito empreendedorismo, né? Quanto eu posso fazer diferença, eu posso dar ideias, aquelas ideias são implementadas, eles são ouvidos, inclusive pela direção da empresa, e a gente leva para frente, e isso gera mais competitividade para o negócio. E isso é estratégia de pertencer, de engajar, de estar com a pessoa ali. Então trouxe um pouquinho aí também já dos rituais que a gente faz. Bacana. Mais mitos que você tem? Um que eu sei que a gente acabou de falar aqui é que não é só uma área de gestão de pessoas, né? E não é uma área só do marketing também, e não é uma área só da liderança também, é uma área multidisciplinar dentro da empresa. Porque assim, enquanto gestor de marketing, hoje a gente tem vários clientes internos, não é só o RH que é nosso cliente. Né? Nós temos o compliance, nós temos a controladoria, nós temos o TI, todos eles geram demandas para nós, o administrativo, né? Então, assim, nós somos uma agência de comunicação focada 100% com uma marca dentro da empresa. O que o Thiago falou dessa coisa da longevidade de um trabalho, eu lembro, eu era garota, recém-formada, um dos trabalhos que a gente fez para a Eliane, final dos anos 80, nem vou dizer o dela. Enfim, há um tempo atrás. Eu lembro que isso me impactou muito, porque foi um trabalho que a gente fez assim, ligado ao RH da Eliane, gente. Né? Já eram anúncios de página dupla que iam para dentro das revistas de decoração, Casa e Jardim e tudo mais, falando justamente sobre a forma com que a organização
construir essa relação, essa interação com os funcionários, né? Então tinha toda uma história ali do seu Milo, né? Com a história do colégio, com N coisas que era muito precursor, era uma coisa de vanguarda. E eu lembro que nessa ocasião eu fazia a redação ainda dos anúncios e eu ficava muito impactada. Eu digo, gente, olha isso. Era como se eu já estivesse antevendo essa coisa da sustentabilidade que a gente está vendo hoje, né? Hoje a gente teve o 2º dia do Fórum Internacional de Inovação Social em Criciúma, que a gente participou ativamente e a gente viu ali N pessoas falarem e o Rodrigo do Sistema B trouxe coisas incríveis para a gente pensar em impacto, geração de impacto. Sim. De fato, né? E pensar as organizações para além da questão do resultado financeiro, e que resultado financeiro e sustentabilidade são 2 coisas que podem dialogar muito bem, né? Então, e a gente pensar em trazer tudo isso para dentro da organização e cada vez mais fomentar essa condição, eu acho que é olhar para esse planeta com outro olhar, sabe? É pensar que a gente tem tudo. E a importância dessas ações das instituições olhando para os seus entornos, né? Porque as pessoas moram aos arredores, né? Eles vivem dentro e fora da empresa. Então, não só o que tu entrega para eles lá dentro quanto colaboradores, mas o que tu pode devolver para a sociedade, né? Que faz sentido com a cultura dela, né? Para não entrar no bullshit de marketing. Exatamente. Sim. Para entrar numa conversa verdadeira. Tem que ser legítimo, né? Vamos para as nossas perguntas externas. Agora sim, a Juta está com o microfone. Primeira pergunta, sinta-se à vontade. Quem gostaria? Tem um presente especial, se alguém quiser fazer a primeira pergunta. Tenho aqui um livro, ó, lá. Sabia, sempre funciona quando eu tenho. Boa estratégia, hein? Meu nome é Paloma, trabalho na área de gestão de pessoas e RH desde 2012, 2013, por aí, comecei como estagiária. Eu tenho uma pergunta, assim. Quando a gente fala de marca empregadora, eu penso que está 100% alinhado com a cultura organizacional, porque não adianta eu criar uma marca e vender algo que não é verdade, porque ele não vende, ele não se sustenta a longo prazo. E quando a gente pensa em gestão de pessoas, a gente pensa que é uma marca que eu estou criando para uma pessoa que tem uma vida profissional e uma vida pessoal. De que forma, hoje, vocês pensam em criar uma marca empregadora que ela esteja alinhada não somente ao dia a dia da pessoa dentro do ambiente de trabalho, mas que de alguma forma também impacta na parte pessoal dela, porque eu penso assim, a marca empregadora, a empresa em si e a marca empregadora, ela é uma ferramenta para a pessoa conquistar os objetivos de vida dela, é por isso que ela trabalha, né? O trabalho dignifica o homem e aí a partir disso ele vai ter alguma coisa. De que forma vocês pensam nos rituais que vão ser feitos no processo de desenvolvimento e nos processos de RH, visando um impacto não somente no dia de trabalho, mas no dia a dia da vida da pessoa mesma? Bom, vou trazer um pouco da vivência que eu tenho na empresa. A gente trabalha muito o desenvolvimento do colaborador que fala com a marca empregador. E quando a gente trabalha o desenvolvimento dele, ele não está sendo desenvolvido para um projeto só específico. A gente trabalha há muita responsabilidade dele, que aquele conhecimento ele vai levar para além da empresa. Aquele conhecimento é dele, seja onde ele estiver. Claro que antes disso, é uma pessoa que ela tem que estar aderente ao jeito da empresa. Então, a gente tem que ter clareza. Antes disso, que eu acho que o ponto-chave é clareza, primeiro dos norteadores, aí que a gente está falando de missão, de visão, de propósito, de valores. E isso tem que estar comunicado, as pessoas precisam entender isso na empresa, né? E quando a gente fala de valor, às vezes a gente vê que é muito bonito na parede, mas o que quer dizer aquele valor na prática? Como é que ele é vivido? Como é que ele é vivido na prática e como que nós da área de pessoas estamos falando isso? Porque quando a gente fala de tudo isso, que daí a gente trabalha com o propósito, a pessoa ela não fica na empresa pelo salário. Claro que o salário é importante, os benefícios são importantes. Mas, geralmente, quando a gente faz entrevista de desligamento e a gente pergunta lá para a pessoa, seu salário estava aderente ao mercado? Ela vai dizer, estava. E aí depois tu faz as perguntas. E por que tu está saindo da empresa? É por conta do relacionamento com o meu líder, é porque a equipe não me aceitou. Sempre tem outras razões que vão além da questão da remuneração.
E aí a gente passa pela questão do desenvolvimento da liderança que a gente trouxe, pela questão do azeitamento com a cultura que tem que ter, e esse trabalho todo é nosso, da área de recursos humanos. Então, por isso que eu trouxe muito antes ali como que a gente está contratando. Mas antes de contratar, a gente tem que entender se a gente tem clareza. E aí tem um outro ponto importante, que é a questão da estratégia da empresa, né? Enquanto área de pessoas, eu lá na empresa, eu sei para onde a empresa está indo, eu sei quanto que ela quer conquistar de faturamento esse ano, eu sei para onde que ela está expandindo, por que que ela está expandindo, e esse crescimento a gente fala para as pessoas. Então as pessoas, elas começam a se ver naquele processo, e elas mesmas começam a trabalhar o seu desenvolvimento, porque elas querem fazer parte daquele crescimento, elas querem ou uma outra oportunidade, ou um outro desafio, enfim, querem um outro reconhecimento. E nós estamos trabalhando muito na empresa, isso há 2 anos para cá, que a gente vem falando muito da autorresponsabilidade de cada um. Que muitas vezes as pessoas, elas esperam: o RH, me diz qual é que é o próximo cargo que eu posso conquistar, né? E a gente devolve para a pessoa. Que cargo que você quer? Exatamente. O que você quer? E aí a gente vê que muitas vezes, quando tu devolve essa pergunta, a pessoa não sabe, né? Tá, quais são as tuas competências? E aí nós, enquanto RH, a gente faz um trabalho lá na empresa de autoconhecimento, a gente aplica ferramentas, a gente conversa com as pessoas. Então, eu e Michele, os colaboradores de qualquer unidade, eles têm acesso fácil comigo, tanto comigo quanto com o time que eu trabalho ali. As pessoas têm essa facilidade de nos perguntar, a gente dá respostas claras. Então, tem coisas que às vezes que eles nos perguntam, que nos colocam muitas vezes uma saia justa, mas a gente diz com clareza e com transparência. Tem muitos que nos perguntam: tá, Michele, me desenvolvi e o meu cargo não veio? Olha, a empresa está passando por esse momento, teu cargo talvez esteja lá, esteja cá, faça isso, faça aquilo. Então, vai muito além do que tu trouxe, assim, da marca com relação à gestão de pessoas. Acho que posso contribuir um pouquinho. Eu acho que vai muito daquilo que a empresa investe no colaborador também. Perfeito. Investe em quê? Investe em infraestrutura de trabalho adequada, capacitação, treinamento, para que ele possa ver que dentro daquela corporação ele tem oportunidade de ter uma longevidade, que ele vai ter oportunidade de crescimento e oportunidades de subir de cargo. Às vezes a gente olha, né, quando tu fala de ferramentas de trabalho, para nós é o básico, né? Mas a gente sabe que tem empresas que têm realidades diferentes, né? Que a pessoa chega para trabalhar, ela não tem a mesa, não tem a cadeira, não tem computador. E eu sei que é a realidade de muitos. Lá na empresa, quando qualquer processo que eles abrem, e geralmente acontece em processos novos, a gente pergunta enquanto RH: a infraestrutura está pronta? Exatamente. E já aconteceu da gente travar vagas, a gente não vai contratar enquanto você não tiver com a infraestrutura pronta. E aí eles dizem: mas Michele, eu vou falar com o diretor, vou falar com o presidente, vou falar... Pode falar. Tu quer que, né? Muitas vezes a gente acompanha a pessoa junto. Então... É o impacto que isso vai causar na chegada do colaborador. Na chegada do colaborador, é a experiência do colaborador. É o primeiro contato, né? Como é que é a primeira impressão que fica, a primeira né? impressão que fica. Então, se eu não me preparei para receber aquela pessoa, é porque eu não tenho espaço para receber aquela pessoa, né? E eu acho que as organizações, cada vez mais, elas vão ser, de fato, ambientes de formação. A gente vai ter, sim, que se preocupar cada vez mais com isso, porque acho que a gente também caminha para um território de especificidades, que a gente não pode querer que, às vezes, a academia dê conta sozinha de dar uma devolutiva de profissionais que tenham o perfil 100% como é a necessidade daquela organização, porque a academia vai entregar um profissional genérico que vai ter que buscar, né, se equipar com o que é necessário para ele poder ser mais longevo dentro da organização, né? E eu acho que isso é uma questão importante, essa coisa de pensar
esse desenvolvimento pessoal, diria até que talvez seja hoje uma das grandes missões, assim mesmo, das organizações. A gente tem contribuindo com o que tu está trazendo, a gente tem na empresa, a gente começou com o RPA, a tarefas robotizadas, e a gente foi buscar no mercado profissionais com relação a isso, e não encontrávamos. E aí nós trouxemos formação interna, e nós formamos, nós capacitamos as pessoas internamente para trabalhar com o tal do RPA, automatizar processos repetitivos. E a gente capacitou muitas pessoas, a gente passou 2 anos de capacitação. E hoje as pessoas, elas fazem isso está no dia a dia. Anterior a isso, a gente precisou mapear processos e a gente capacitou os líderes em mapear processos. Pô, cada líder tu tem que saber mapear os seus processos. Agora, por último, está muita inteligência artificial, onde a gente tem que aplicar IA nos nossos processos, e nós capacitamos uma turma na empresa, foram 50 pessoas, e após isso a gente fez as Olimpíadas GAN, que eu estava comentando, Olimpiadas GAN. Onde nós capacitamos, e esses grupos eles propuseram projetos de inovação com IA aplicada, eles aplicaram, eles foram premiados. Então, as capacitações que a gente traz para dentro para formar o nosso time, para capacitar as nossas pessoas a eles estarem prontos. Teve uma época que faltou programadores no mercado. A gente fez parceria com uma escola em Tubarão e nós formamos pessoas que gostariam dentro da empresa de fazer uma transição de carreira, ou dependentes dos nossos colaboradores, filhos, esposas, maridos, que gostariam de se capacitar em programação, e a empresa custeou 100% a formação. Todos esses cursos que eu trouxe, eles são pagos 100% pela empresa. O colaborador, ele não tem participação. Então, cada formação que a gente precisa desenvolver uma competência para o negócio, a empresa investe 100%. Hoje lá no fórum a gente escutou um profissional da Natura. Óbvio, a gente está falando da Natura e aí a gente pensa, é o topo da cadeia alimentar, né? Porque, enfim, a gente está falando do sonho de consumo das marcas em relação a essa coisa de como a bandeira da sustentabilidade de fato faz a diferença, né? E algumas coisas que impactaram muito na fala do Alan hoje, uma delas foi a questão do salário digno, que eu acho que, nossa, isso muda muito a gente pensar. E aí quando tu traz essa questão, né, de como pensar pessoas, eu acho que a primeira questão é o que é o salário digno, de fato, e acho que isso muda muito a relação, a interação com o funcionário, e é o perceber que na realidade, quando tu vem para a minha organização, o que tu está fazendo é uma troca, né? Tu está me vendendo a tua vida para estar aqui, porque o teu tempo é isso, é a tua vida, né? Então, isso é muito valioso. Então, esse respeito que a Mi trouxe ainda há pouco, que eu acho que é uma palavra-chave dentro dessa relação, é fundamental para que a gente possa construir isso de uma forma muito positiva para o funcionário, sabe? É fundamental. Respondido em partes, agora começamos as outras perguntas aqui, viu? Sempre abre a porteira. Estela lá, depois aqui também. Como empresa de software, eu tenho que perguntar sobre IA, né? Então, que é um tema tão relevante. Como é que vocês acham, deixa eu olhar aqui para mim também, e aqui para você. Como é que vocês acham que a IA pode ter impacto tanto no endomarketing e olhando para esse movimento que vem trazendo da IA dos colaboradores? Como aquela possível fala de, né, a IA vai substituir? Não vai? Como é que vocês enxergam isso hoje dentro de empresa e quais ações vocês conseguem fazer para desmistificar que a IA não é o nosso competidor e sim o nosso aliado, e como que vocês conseguem usá-la hoje dentro da empresa? Hoje a IA, para nós, ela é uma assistente, ela é um apoio. E a gente usa, ela é um colega que não ocupa cadeira hoje na área de gestão de pessoas. Então a gente usa IA para muita coisa, para criar treinamentos, para criar comunicados, para criar vídeos, para editar vídeos,
Para fazer qualquer comunicado, a gente consulta a IA. Eu tenho IA para fazer leitura de currículos, eu tenho IA hoje para fazer quais são os profissionais aderentes que participaram de um processo seletivo e estão mais aderentes. Eu tenho IA que faz avaliação comportamental e me traz uma análise. Então, a IA hoje eu uso ela para analisar, ela me traz uma comparação pronta. Claro que eu tenho uma pessoa lá do outro lado que está fazendo análise daqueles dados. Exato. Então, isso ela não substitui, jamais vai substituir um ser humano, porque eu preciso ainda da visão do ser humano para isso. A IA ela não me traz o processo completo, mas ela é uma assistente, ela me ajuda. Então, muitas vezes, outro dia eu precisava criar uma tabela de cargos e salários, lá com salários. Eu fui lá, fiz um prompt, pedi lá, ele me trouxe uma tabela pronta, que em tempos atrás, anos atrás, eu levaria quase um dia para fazer uma análise toda. Claro que eu fiz a análise daquele material, mas eu não fiz aquele trabalho processual. Então, a IA me ajuda no que é processo. Ela automatiza isso, mas eu tenho o meu trabalho enquanto ser humano para verificar se aquilo lá está certo, se faz sentido. Já aconteceu da gente pedir para a IA e ela trazer respostas erradas. Então, eu tenho que ter o conhecimento para poder fazer a análise correta. Um complemento disso, eu comecei a notar depois que comecei a usar muito a IA que eu me comunicava muito mal, né? Porque a IA, tipo, a gente se comunica com uma pessoa, espera que ela entenda, ela sai e vai fazer a função dela, né? A IA a gente devolve na hora. E aí você vê o quão mal você redigita um prompt, por exemplo, e aí você começa a entender que a sua comunicação muitas vezes é falha. E aí você aprende a se desenvolver nisso. A IA, ela não é o que ela te entrega, é o que tu passa para ela. Exato. Né? Eu criei uma assistente, eu tenho a minha assistente, as duas designers e um analista, mas eu tenho uma assistente virtual, eu chamo ela de Vi, dei o nome, né? Então eu converso com ela todo dia, e eu dou bom dia, Vi, tudo bem? É um diálogo mesmo, é uma personagem ali, e converso com ela e peço as orientações, passo as demandas. Você responde assim, você não me entendeu, né? E ela responde assim, me chama Thiago, eu tava montando um negócio e ela puxou assim, por que você não fala desse tema aqui e ela puxou o histórico da nossa conversa. Então assim, é muito do que tu cria de diálogo com ela ali, né? E assim, aí ela não vai substituir quem não usa ela. Então a gente tem que usar ela como um suporte para aperfeiçoar o nosso trabalho, né? A Gabi tá aqui e ela sempre fala, deixa a máquina fazer o que ela faz, e a gente se ocupa com a parte do olhar humana do negócio. Eu acho que as organizações têm que estar justamente preocupadas em capacitar as pessoas para poderem tirar melhor proveito das múltiplas possibilidades de IA que a gente tem. Acho que o grande pulo do gato é esse, é isso que vai fazer a diferença. A gente realmente instruir as pessoas para que elas saibam o potencial que elas têm na mão e como elas podem fazer para que aquilo realmente as ajude no dia a dia. Acho que essa é a grande questão. Mais uma pergunta aqui. Considerando o cenário e que a oferta de vaga supera a demanda de profissionais qualificados, como podemos trabalhar a cultura da empresa como uma marca empregadora forte, especialmente quando enfrentamos o desafio da sobrecarga de trabalho devido a essa falta de pessoas? E além disso, como podemos permanecer, já usando, né, a sua fala, como podemos permanecer os talentos em um ambiente de alta rotatividade, justamente devido a essa lacuna, né, e assim comprometendo a experiência de quem já está. Bom, a gente acabou de falar a gente tem dois problemas aí, né, quando tu traz. A gente tem um problema de processo, e que a gente fala de automação, porque quando a gente olha para o futuro do mercado de trabalho, vai faltar mão de obra para algumas atividades, já falta mão de obra para algumas posições. E além de outras posições aí que se sentem sobrecarregadas e estão sobrecarregadas, né? Mas quando a gente olha para processos e quando a gente olha para o futuro, e aí vem a inteligência artificial, vem o RPA, que eu falei há pouco da robotização. Então, nós, enquanto área de pessoas, enquanto RH, nós vamos ter que ter um olhar muito estratégico para o futuro e para o futuro das organizações.
Então, onde estão as oportunidades da gente acelerar um processo aí, porque a mão de obra, ela vai, as pessoas não vão querer trabalhar com algumas atividades. Então, eu já passo por isso hoje na empresa. A gente trabalha com um time de operação de centro de distribuição, onde eles separam mercadorias. É um trabalho muito respeitoso, mas nem todo mundo mais quer fazer isso. As pessoas querem outras coisas. Outro dia tinha a analista de seleção que ela disse assim, eles vieram me perguntar se dá para ser online, se dá para trabalhar à distância, home office. Eu disse, ainda não dá, né? Então, isso vai, com o tempo, vai terminar. E a gente está tendo um olhar muito com a área de logística, com a área de desenvolvimento de processos. Quais são os processos que eu posso criar automação, que a máquina pode fazer, porque esse vai ser um processo natural de falta de mão de obra. Quando eu falo de sobrecarga na empresa, lá na GAN, a gente trabalha muito por projetos novos. Então, Michele, eu estou na área de gestão de pessoas, mas eu estou envolvida num projeto de inteligência artificial, estou envolvida num projeto de planejamento estratégico, onde eu vou muito além da minha carga horária contratada. Mas aqueles projetos que eu estou indo, eles estão me gerando um conhecimento. E eu sei que aquele conhecimento não fica só para... É meu, o conhecimento é algo que fica para mim, né? Então, Michele, eu não olho aquilo ali como um peso. Mas claro que eu sei que tem profissionais, a gente procura, e a gente está falando muito sobre o equilíbrio da vida pessoal com a vida profissional. Então, a gente está com um programa aí, falaram da NR1, então a gente está com um programa de saúde mental ou saúde emocional, que nós viemos falando na empresa, e o quanto cada um tem que ser responsável pelas suas atividades. E aí a gente vem para uma questão de foco, e a gente fala disso, do estar aqui agora, porque a gente fala de uma questão de produtividade, daí de desempenho, porque hoje as ferramentas digitais, elas estão na nossa mão, né? Quem de nós não acessa um Instagram e não se distrai, ou às vezes com uma música ou com uma notícia? Quem não? E claro que isso vai sobrecarregar, porque eu tenho a minha atividade lá, que faz parte do meu rol de atividades que eu tenho que fazer para o negócio andar, né? Que faz parte das minhas responsabilidades. E aí dosar tudo isso que é difícil. A gente vem comunicando muito como que as pessoas equilibram isso, mas como que elas são responsáveis pelas suas atividades no trabalho. E a gente vem, cada um tem seu horário para chegar e para sair, e a gente comunica e quer que as pessoas respeitem esse horário. Tanto é que os líderes, eles são lá na empresa, eles são cobrados por horas extras. Por que a tua equipe está fazendo hora extra? Ela não pode fazer hora extra. Por que está gerando aqui? Qual melhoria que tu está fazendo no teu processo? E isso é olhado mensalmente. Então, mensalmente a gente senta lá com o líder, ou a gente chama ele, a gente usa a ferramenta do Gmail, então a gente chama no Hangout, a gente chama por WhatsApp para saber o que está acontecendo. E ele tem que ser responsável por isso. E nas pesquisas que a gente fala sobre qualidade de vida. Está apontando ainda que está ok, né? Então a gente não teve um apontamento ainda desfavorável, que as pessoas estão se sentindo sobrecarregadas. Mas eu volto lá para a cultura de novo, né? O quanto a cultura está falando com o propósito, porque às vezes a gente sabe que tem pessoa sentada ali atrás da mesa que está ali para receber o seu salário, não está ali por um propósito maior. E aí você sabe que a produtividade dele não vai ser igual o coleguinha que está trabalhando em prol de um propósito. E aí o quanto o líder e o quanto o RH está olhando para isso, está próximo desses casos e está tomando ações que precisam ser tomadas. Eu, na empresa, tenho uma ação muito ativa. Eu circulo muito dentro da empresa e dentro de todas as unidades. É aquele... desculpa a palavra, é tirar a bunda da cadeira mesmo e ir para a operação. Eu vou para a operação, eu vou para querer saber o que está acontecendo. Eu vou vivenciar o que acontece em todas as unidades da empresa.
Então, tem centros de distribuição que já dizem, a loira vai vir, então vou usar a loira para falar com ela. Mas é o momento que eles têm de trazer as angústias, da gente entender o que está acontecendo e a gente tomar ações muito rápidas. Então, na empresa, a gente toma ações muito rápidas para, no momento que tu vê um ponto focal que pode dar problema, as nossas ações são muito rápidas para agir em cima daquilo, para tomar uma solução. Mas não é fácil, não, é essa pergunta que você trouxe. É a pergunta de milhões, é o que todo mundo quer responder hoje, né? Esse desafio que a gente enfrenta justamente do apagão da mão de obra, dessa coisa das pessoas vislumbrarem outras possibilidades e buscarem outras possibilidades, e a gente vê que algumas funções já não são tidas como funções que eu tenho um desejo para minha vida, né? Então isso tudo é muito desafiante. Agora, acho que uma das coisas fundamentais é, de fato, quando tu fala da questão da permanência, né? Eu só consigo gerar interesse quando existe conhecimento. Então, quanto mais eu conhecer o time, quanto mais eu conhecer as pessoas, e para isso eu preciso praticar uma escuta muito afinada, e às vezes é muito mais o escutar, porque a gente fala muito, né, da palavra e a gente esquece muito, fala da oratória e esquece da escutatória, né? Então essa coisa de ouvir bem o time, de perceber onde é que estão ali de fato os principais complicadores, isso que a Michele trouxe da gente poder estar acompanhando as lideranças no sentido de compreender se as lideranças estão olhando para a equipe, percebendo onde é que estão os hiatos, né? Onde é que estão ali as questões. Isso é fundamental, porque às vezes, assim, eu até tenho uma crença, sabe? Eu acho que muito das coisas que a gente vivencia no dia a dia da empresa é justamente pela falta da atenção necessária para aquele problema. Então, quando a gente botar um olhar naquilo, uma atenção, automaticamente a gente vai achar uma solução, sabe? Não é uma solução mágica, mas... Nem exata. Tem uma energia ali, né? Não. E tem algo que tu trouxe que a gente não começou a fazer, mas eu vejo como importante, que é uma questão social das empresas, é a gente começar a formar essa mão de obra em torno. A gente começar a olhar para a mão de obra em torno, e não só para a mão de obra mais jovem, né? Olhar para as diferentes gerações e formar essa mão de obra para dentro da empresa. Você trouxe do seu Maximiliano Gadzinski, que formou o colégio CMG para ter mão de obra qualificada para suprir as necessidades da empresa. Nós vamos ter que começar a fazer esse movimento de começar a formar a comunidade, começar... E a visão na época do colégio, eu lembro que era uma coisa encantadora, porque na verdade... Esse molequinho que entrava lá no colégio, quando ele saía da formação, ele já vinha para a empresa com a perspectiva de entrar numa posição diferente daquela do pai. Exatamente. Então, já dentro de uma perspectiva de gerar um desenvolvimento para aquela família. Então, eu achava que... E nós temos hoje diversos profissionais em cargos de gestão que são oriundos do CMG. Sim. Da base, né? Da escola. E que estão em posições, inclusive, em outras unidades, em outras empresas cerâmicas do país também, que são oriundos daqui. E é uma questão social que nós temos que tomar para a responsabilidade Formou não também. só a empresa, mas a comunidade. A comunidade em torno. Porque se tu olhar a longo prazo, se as pessoas não vão querer mais esses cargos, se as pessoas não estão preparadas para cargos diferentes, com qualificações que a gente vem pedindo nas empresas aí, que nem toda mão de obra que está disponível está preparada, o que isso vai gerar no futuro? Então a gente está com um problema eminente social aí, que pode ter uma geração aí para frente, que por isso que eu trago a responsabilidade aí para nós, para a gente... A nossa responsabilidade social em formar essas pessoas. Enquanto empresa, né? Enquanto marca, empresa. empregador. E uma questão importante, que é justamente o pensar em gerações que vão viver mais tempo, e que, como vão viver mais tempo, vão estar mais ativas também. No mercado de trabalho então, também. como é que a gente efetivamente pensa na perspectiva de trazer... Eu, como ativista 60+, sou obrigada a falar sobre esse assunto, porque... É fundamental que a gente se dê conta que se nós estamos mais longevos e vamos trabalhar por mais tempo, e tomara que possamos fazer isso no sentido de ter saúde, energia, né, e tudo mais,
como é que a gente faz com que esse público, né, seja atendido também? Então, essa coisa de miscigenar cada vez mais, de pensar nesses ambientes diversos, eu acho que é uma solução bem legal. Até porque conforme a gente vive mais gerações vão estar no ambiente de trabalho ao mesmo tempo, né? Então eu acho que entender, eu estava fazendo a reflexão outro dia aqui dentro, a gente estava falando assim, não é tanto a geração, porque se a gente for analisar, tipo, as gerações anteriores, eu acho que tinham as mesmas reclamações que às vezes a gente tem de outras gerações, mesmo ponto de vista sempre. É a adaptação de realidade entre elas que precisa ter essa harmonia, né? Bom, a gente vai ter que finalizar, tá? Senão a gente vai ficar aqui até muito mais tarde, né? Já estão me cobrando horário, então, de fato, a gente vai finalizar. Queria agradecer vocês aqui pelo papo. Depois vai estar aqui a rede social, aqui no link, em todos os lugares. E de fato, acho que a gente aprendeu muito aqui nessa noite e tem muita coisa a aprender, né? Na verdade, a gente viu que ainda deve aprender muito mais, né? Gente, logo isso aqui vai estar no YouTube, no Spotify e uma grande salva de palmas para os nossos convidados daqui.